Nossos queridos irmãos e irmãs, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria estar mais uma vez aqui reunidos por essa transmissão, para juntos meditarmos na palavra de Deus, louvarmos ao nome do Senhor, fortalecermos a nossa fé. Prepara o seu coração, prepara o teu espírito, que o Senhor tem algo especial para você através do Memorial Casa. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque se estamos aqui participando do Memorial Casa, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos guardou, e verdadeiramente o Senhor nos livrou de todo o mal. Pedimos ao Pai acerca dos louvores entoados, que venham tocar intimamente aos nossos corações. De igual forma, ó Deus, prepara a Tua palavra, a Tua mensagem, que seja revelada aos nossos corações. Se conosco, ó Deus, em todos os momentos, visita cada lar, que haja o Teu Santo Espírito na direção, que haja definição, que haja salvação de vidas na presença do Senhor. É a oração que a Ti fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Este
pertencemos, sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos, sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao lugar do primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta. Glória a Deus, meus irmãos, pelo momento de louvor. Tenho certeza que os louvores já tocaram intimamente aos nossos corações. Agora vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor nos ensina em 2 Coríntios 9:7 que Deus ama quem dá com alegria. Por isso, vamos passar por este momento de fé, um momento de obediência, onde nós iremos devolver ao Senhor. Quando nós fazemos e ofertamos isso ao Senhor, nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, e é Ele quem tem a cada dia provido as nossas necessidades. Por isso, fazemos isso com alegria, com um ato de obediência, com um ato de fé, porque quem semeia no reino, colhe da parte de Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse momento de devolução dos dízimos e ofertas. Bem, meus irmãos, nesse mês de outubro, a igreja separou uma série de mensagens sobre a reforma protestante. E hoje nós vamos tratar de um dos pilares dessa reforma. Uma verdade que há muito tempo foi descoberta e continua viva em nosso meio. Nós vamos falar sobre o sola fide. Somente pela fé é que nós podemos ter acesso a essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Em 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses do que seria a Reforma Protestante na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E dentre dessas 95 teses, ali estava o sola fide, somente a fé. Martinho Lutero, ao analisar a palavra de Deus, ele descobriu algo precioso. Ele descobriu algo grandioso. Ele descobriu que a salvação não era pelos nossos próprios méritos. A salvação não era pelo cumprimento da lei. A salvação não era pelo pagamento de indulgências. A salvação não era pelo pagamento de penitências. A salvação era, tão somente, um presente dado por Deus, através da fé verdadeira no Senhor Jesus. Martinho Lutero, naquele momento, se baseou na palavra de Deus, mais especificamente no texto de Romanos 1:17, onde nos diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Todos nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos justificados, nós fomos perdoados diante de Deus, de todos os nossos pecados. E a partir de então nós temos acesso a essa tão grande salvação. Mas a pergunta que fica há mais de 500 anos, mais precisamente 508 anos, que vamos fazer agora no dia 31 de outubro, da Reforma Protestante. Será que esta verdade é necessária ainda ser perguntada em nossos dias? E a resposta é sim. Pois há 508 anos da Reforma Protestante, existem muitas pessoas que ainda acham que a salvação é alcançada pelos seus próprios méritos, é alcançada pelo cumprimento da lei, é alcançada pela tradição religiosa. Mas verdadeiramente a salvação não é alcançada por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor é repleta de textos que confirmam essa mensagem, essa passagem do Sola Fide de Martim Lutero. Como, por exemplo, em Abacuque 2,4. Assim nos diz a palavra: o orgulhoso não se manterá firme, mas o justo viverá pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, não é por cumprir a lei, não é por fazer as obras, mas é tão somente pela fé em Cristo Jesus que alcançamos esta tão grande salvação. Sabe, meus irmãos, um exemplo que eu gosto muito é do ladrão na cruz, que está em Lucas 23, 42 e 43. Parafraseando a palavra de Deus, naquele momento o ladrão estava diante do Senhor Jesus. Ele fala: mestre, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus, ele responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de fazer boas obras. Aquele homem não teve tempo de cumprir a lei. Aquele homem não teve tempo sequer de ser batizado. Mas aquele homem teve a fé no Senhor Jesus e a fé produziu a sua salvação. Interessante, meus irmãos, que a palavra fé ela é tratada de uma maneira diferente no Antigo e no Novo Testamento. A fé no Antigo Testamento ela aparece em torno de 49 vezes. Mais precisamente, como crer, ela aparece no texto de Deuteronômio e no texto que nós lemos de Abacuque 2, 4. Ela deriva da palavra emuná. Já no Novo Testamento, a palavra fé, ela vai aparecer mais de 250 vezes. Isso nos mostra que o Novo Testamento, a salvação era baseada nos rituais, era baseada no sacrifício de animal, era baseada no cumprimento da lei. Mas agora o Novo Testamento apresenta um novo e vivo caminho através do Senhor Jesus. E por isso a palavra do Senhor no Novo Testamento é tão tratada a questão de fé. Somente pela fé. O Novo Testamento vai trazer várias menções, como nós acabamos de ler aqui com os irmãos. Mas por que perguntar somente pela fé? E aí nós vamos dar duas razões. A primeira, em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando fala todos, todos. Nenhum de nós tem um mérito suficiente para se apresentar diante de Deus. Mas em João 19:30 o Senhor Jesus bradou: está consumado. Ele estava declarando que a obra da salvação estava completa nele e nada precisava ser acrescentado. Mas você pode perguntar, e as obras? Elas não são importantes? Segundo Tiago 17, segundo o capítulo de Tiago 17 vai falar, a fé sem obras é morta. Mas aqui vai um equilíbrio, meus irmãos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já fomos salvos. As obras são uma consequência da salvação em Jesus, da fé em Jesus, daquilo que Jesus produziu nos nossos corações, da transformação através da metanoia da mente que inicia uma boa obra em nossas vidas. E
E a palavra do Senhor é repleto de exemplos de fé. Eu vou citar alguns exemplos e vou me aprofundar mais em um exemplo que o Senhor falou de uma forma especial ao meu coração quando estava lendo sobre o Sola Fide. E exemplos a gente tem de Abraão, Hebreus 11:8 vai falar, foi pela fé que Abraão obedeceu quando Deus o chamou para ir à terra que lhe prometia. Vejam que a consequência de Abraão não era, o objetivo de Abraão não era chegar à terra. O objetivo de Abraão é o mesmo objetivo nosso nos dias atuais. É ter uma caminhada com o Senhor Jesus. Não importa a chegada, importa estar com Ele a cada dia no caminho, cuidando, guardando, livrando a nossa vida de todo mal. Exemplo da mulher do fluxo de sangue, Mateus 9:21. Ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Mesmo sofrendo há anos e sem esperança médica. Ela creu que apenas tocar em Jesus era suficiente para ser curada. O centurião romano, fé na autoridade de Jesus, na parte 2 de Mateus 8:10 vai falar, eu afirmo a vocês que nunca vi, nem mesmo entre o povo de Israel, tanta fé. Palavra de Jesus. Vai falar sobre a mulher, a fé da mulher na Cananeia, Mateus 15:28, outro exemplo de fé. Mulher, você tem muita fé, que seja feito como você quer. Mesmo sendo estrangeira, ela persistiu com fé, persistiu com humildade, confiando em Jesus para a cura de sua filha. O exemplo de Paulo, que mesmo em meio ao sofrimento, permaneceu firme na fé. Atos 20:24. O meu dever é continuar firme na fé, terminar a corrida e completar o serviço que Jesus me deu, para anunciar a boa notícia da graça de Deus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto sobre fé. É uma história conhecida, mas uma história que quando eu estava lendo sobre o Sola Fide, Deus tocou verdadeiramente ao meu coração. E essa história é a história de Jó. E o versículo que eu quero compartilhar está em Jó 5:19, onde diz, de 6 angústias Deus o livrará, e na 7ª o mal não te atingirá. Meus irmãos, a sabedoria popular tem exaltado a paciência de Jó. Quantas vezes as nossas mães, ou até mesmo as professoras, não falaram para nós, para lidar com esse menino, só com a paciência de Jó. Mas somente a paciência de Jó seria insuficiente para Jó lidar com tantas angústias que iria passar durante a sua vida. O verdadeiro segredo de Jó não estava na sua paciência. O verdadeiro segredo de Jó estava na fé. Fé num Deus provedor. Fé num Deus que, independente das lutas, provas ou circunstâncias que ele iria passar, iria, a qualquer momento, mudar todo o cenário da sua vida. Interessante que Deus permitiu que o adversário tocasse em tudo na vida de Jó, menos na sua vida, porque Deus conhecia o coração de Jó. O adversário, ele olhava as obras de Jó, olhava aquilo que era exterior, aquilo que era externo, mas Deus conhecia internamente o que havia no coração de Jó. O Sola Fide nos fala muito sobre isso. Não é o que aparenta, não é sobre as obras, não é sobre a lei, mas é aquilo que Jesus fez profundamente, aquilo que Deus, que o Espírito Santo fez no interior dos nossos corações. E dessa forma, então, Jó vai passar por 6 angústias como homem. E como homem, ele vai sofrer todas as angústias. E 6 nos fala do número do homem, porque o homem foi criado ao 6º dia. Então Jó ele vai perder seus bens, Jó vai perder todos os seus filhos, os servos dele vão fugir, vai perder alguns servos, os amigos de Jó vão se virar contra ele, a sua esposa vai se virar contra ele, e Jó vai ser acometido de uma chaga maligna, de uma doença maligna. Mas em todas estas, Jó demonstrou um posicionamento diante de Deus e diante daquilo que havia dentro do seu coração. Em relação aos bens, aos filhos e aos servos, amigos que o deixaram, Jó falou, Deus deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em relação à sua esposa, ela fala com Jó, amaldiçoa teu Deus e morre.
E ele responde: tu falas como uma louca. Eu sei que meu Redentor vive. E no tempo do Senhor, 6 angústias passará, mas na 7ª o mal não te tocará. A 7ª fala do tempo de Deus. O mundo foi criado em 7 dias. O 7 fala do Kairos, ou do Kairos, como alguns gostam de falar. No tempo de Deus veio a resposta para Jó. No tempo de Deus, tudo foi restituído na vida de Jó. Jó teve seus bens, teve filhos, as suas posses voltaram. E Jó, depois de passar por tudo isso, ele fala: eu conheci o Senhor por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu não sei qual angústia nós estamos passando neste momento aqui na Terra. Eu não sei se você passa uma dificuldade financeira, uma dificuldade espiritual, talvez uma dificuldade de saúde, uma dificuldade com amigos, com familiares, uma perda de um ente querido, uma dificuldade com o teu esposo, com a tua esposa, mas pela fé, sola fide, pela fé no Senhor Jesus, nós acreditamos que no momento dele, ele dará a resposta para restituir a sua condição e o que tu está passando por estes momentos. Porque a salvação em Jesus, ela produz efeitos em nossa vida transformadores. Efeitos que mudam a nossa forma de caminhar. Muitas vezes o compromisso de Deus com as nossas vidas não é com as coisas terrenas, mas ele produz em nós uma vida em abundância. Uma vida que ela começa aqui na terra com os efeitos do Senhor Jesus e vai continuar numa eternidade que ele nos prometeu. Quando minha filha tinha 5 anos de idade, talvez ela fez uma das perguntas mais difíceis da minha vida. Nós estávamos atravessando pela balsa de carro entre 2 cidades da Bahia e no carro que estava na frente tinha um adesivo com coração escrito fé. E ela com 7 anos de idade, ela me pergunta: pai, o que é fé? E eu não podia falar para ela que fé era o firme fundamento, com 7 anos, que ela não entenderia. Talvez se eu falasse que fé era um dom de Deus sobre as nossas vidas, era a graça de Deus, talvez também ela não entenderia. Mas do lado daquela balsa ali havia um homem atravessando com remo a sua filha para o outro lado da margem daquele rio. E naquele momento eu falei com a minha filha: sabe, filha, fé é o seguinte, tá vendo aquele homem naquele barquinho com aquela menina? Ele é o pai da menina. Você acredita que ele pode cuidar daquela menina? Ela falou: sim, pai, eu acredito que ele pode cuidar. Você acredita que ela vai chegar no outro lado da margem? Sim, pai, eu acredito que ela vai chegar no outro lado da margem porque o pai dela vai levar. Eu falei: pois é, filha, a fé é exatamente isso. A fé é nós entrarmos num barco e acreditarmos que o Senhor Jesus é o barqueiro, que vai nos levar até outra margem, que vai nos levar até uma nova estação, até uma vida eterna. Nesse caminho, podemos ter muitas dificuldades, como aquele barqueiro pode ter com a filha dele. Pode enfrentar um mar revolto, pode enfrentar desafios, pode enfrentar angústias, pode enfrentar enfermidades, pode enfrentar tempestades, mas nós temos a certeza que com Jesus no barco, nós chegaremos até a vida eterna. Sola fide, somente através do Senhor Jesus, é que nós podemos alcançar essa tão grande salvação. Que assim como Jó, você possa falar neste momento a mesma coisa. Antes, os meus ouvidos ouviam falar sobre o Senhor, mas hoje os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, e eu sinto a presença do Espírito Santo a cada dia nos meus dias, confirmando esse novo e vivo caminho, aberto pelo Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Nós agradecemos a paz do Senhor Jesus a todos e vamos orar para estar entregando o nosso período. Nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos a Deus por essa oportunidade de estarmos participando do Memorial Casa. Te glorificamos a Deus pelos louvores, te glorificamos pela palavra,
que ela possa, ó Deus, alcançar os nossos corações, que ela possa, ó Deus, visitar as nossas vidas, colocando aquilo que há de melhor no Senhor, colocando a paz, a alegria e principalmente a salvação, que só o Senhor pode dar às nossas vidas. Guarda no Senhor, debaixo do precioso sangue de Jesus, durante o decorrer de toda esta semana. É a oração que a Ti fazemos, entregando tudo que aqui fizemos. Em nome de Jesus. Amém.